Seguimos com outras notícias aqui em Os Pingos nos Is. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, ele afirmou que o governo federal e a Enel são os responsáveis pelo apagão que impactou mais de 2 milhões de cidadãos aqui em São Paulo. Em sua análise, faltou melhor administração do caso por parte da empresa concessionária de energia e melhor fiscalização por parte da ANEEL e também do Ministério de Minas e Energia. A expectativa do ministro é que o TCU apresente uma decisão sobre esse caso em 15 dias. Tribunal de Contas da União, então, culpando o governo federal e também a Enel, a empresa concessionária de energia, pelo apagão em São Paulo. Você, Roberto Mota, posicionamento contundente do ministro do TCU, Augusto Nardes, imputando a culpa, principalmente, óbvio, a Enel, a empresa concessionária de energia, mas também a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e também Ministério de Minas e Energia. Mota. É um sopro de bom senso que se junta ao que o governador Tarcísio disse ontem. Segundo técnicos que conhecem bem essa situação, esse problema já vem de muito tempo. A empresa precisa realizar investimentos de modernização, que inclui transformar a rede em subterrânea. Mas, segundo os técnicos, o contrato atual não permite a remuneração desses investimentos. A estimativa é que só para enterrar a rede seriam necessários 150 bilhões de reais. E para remunerar isso, precisaria haver um aumento de tarifa. O contrato não permite, o regulador não quer alterar as condições do contrato e aí fica o impasse e o resultado é esse que a gente está vendo. O governador Tarcísio apresentou um plano de ação factível. Eu vejo que tem muita gente indignada com razão, mas a gente precisa sempre lembrar, um simples rompimento de contrato não resolve nada. Você rompe o contrato e não vai encontrar nenhuma outra empresa que amanhã vá assumir esse serviço, especialmente se for com o mesmo contrato, porque o modelo de contrato que não está funcionando agora com essa empresa é pouco provável que ele vá funcionar com outra. Então, não existe nenhuma solução mágica para um contrato de concessão mal feito. Por isso é que é muito importante se ter pessoas qualificadas, capacitadas e com experiência numa função como essa. E aí, nessa matéria, a gente viu ontem, o governador Tarcísio deu aula. Pois é, inclusive cobrando a intervenção na empresa ou até a substituição dessa companhia, quebra de contrato, enfim. Daqui a pouco a gente vai trazer a fala do ministro de Minas e Energia, que trata especialmente do contrato que foi firmado com a Enel. Daqui a pouco a gente vai trazer em detalhes. Você, Cristiano Beraldo, posicionamento de Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, culpando prioritariamente a empresa concessionária a Enel, mas também governo federal, Ministério de Minas e Energia, além da ANEEL. Beraldo. Pois é, cada um tem a sua responsabilidade nesse cenário, no que aconteceu em São Paulo. Até porque essa situação, ela não só pode acontecer, mas ela, de uma certa forma, já acontece em outros lugares do Brasil. A gente pega o caso da Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro, aonde a companhia ela não consegue cobrar usuários da rede, porque esses usuários estão em área dominada pelo crime organizado e os representantes da empresa não são autorizados por esses criminosos a fazerem os desligamentos. Então, a empresa ela é obrigada a fornecer e ela não recebe por isso. Qual é o efeito que isso tem? Você acaba tendo uma concessão de faz de conta, aonde a empresa ela lida com situações que não estavam descritas no edital de privatização. Só que é preciso haver uma adaptação a essa realidade. No caso da Enel, a concessão foi comprada de uma outra empresa em 2018, muito recente. Então, a Enel tinha toda a condição de fazer um mapeamento adequado da situação, da realidade dessa empresa e de como é que era o sistema de prestação de serviço.
Não adianta ela agora simplesmente dizer, olha, mas a prefeitura não fez a sua parte. Ah, mas o outro não fez a sua parte. Não, ela tinha a responsabilidade. E se ela tem compromisso com a cidade, se ela tem compromisso com o consumidor, ela não fica de braços cruzados simplesmente assistindo isso. O que é muito comum, empresas que estão em contratos que ficam desajustados, ficam desregulados, ficam desfavoráveis por razões diversas. Às vezes é um contrato atrelado ao câmbio, o câmbio sobe demais, ou você se compromete com um fornecedor, que esse fornecedor muda o preço. Isso acontece. Agora, a solução nunca pode ser você dar de ombros para o consumidor, você dar de ombros para o interesse público, porque a Enel está na posição de uma concessionária de serviço público. Ela tem responsabilidades, outras que, às vezes, a lanchonete da esquina não tem. Mas ela tem, ela sabia que ela tinha. Então, quando se olha esse contexto todo, é muito razoável a gente ver que há uma responsabilidade gigantesca da empresa. E aí temos que fazer as perguntas. Por que ela não foi questionada antes? Por que esses problemas que estavam evidentes não foram questionados pelas autoridades? É isso que precisa ser discutido. Pois é, inclusive uma pessoa da equipe, antes do programa começar, falou, olha, previsão de outra tempestade aqui em São Paulo na sexta-feira. E aí, se nós nos depararmos com uma situação parecida da semana passada, 90 mil imóveis ainda seguem sem energia elétrica. Você, Dávila, as reflexões e as análises por parte dos integrantes do TCU, o relatório deve sair em 15 dias, mas as informações preliminares apontam para Enel, o Enel, a ANEEL e também Ministério de Minas e Energia como os responsáveis por esse cenário. Canhato, nós precisamos, primeiro, bom senso, evidentemente, do ministro Augusto Nardes condenando a Enel. Mas o ponto é o seguinte, vamos lembrar aqui a função institucional de cada órgão do governo. O Tribunal de Contas da União não tem poder para punir, responsabilizar ninguém. O Tribunal de Contas da União é um órgão para auxiliar a fiscalização do cumprimento do orçamento do Congresso Federal. Esse é o papel do Tribunal de Contas. Não é ser um tribunal para ir julgar quem é responsável ou não. Isto está na alçada da ANEEL, da agência. Essa sim, está na alçada do Ministério de Minas e Energia. Então é preciso saber, senão nós começamos aqui também a ter agora um órgão fiscalizador consultivo deliberando decisões que não lhe cabe. Então precisamos também entender o papel institucional de cada órgão. Então esse é o papel do Tribunal de Contas da União. Agora, mesmo ontem nós vimos aqui o governador Tarcísio fazer uma série de considerações, recomendações, cobranças em relação à Enel. Isso está correto, mas mesmo o governador não tem o poder de mudar, punir, fazer nada. Ele ali é uma recomendação, da mesma forma que o TCU pode recomendar. Isto é responsabilidade da ANEEL. É a ANEEL que tem que entrar com intimação, decidir aplicar multa, intervenção administrativa e mesmo a caducidade do acordo. Agora, tudo isso precisa ser feito com calma. E como bem lembrou o Mota, não adianta fazer isso de maneira intempestiva, porque você não vai arrumar uma outra empresa para ocupar o lugar da Enel e resolver o problema em 24 horas. Não é assim. Então, tudo isso precisa ser feito com cuidado, porque a pior coisa que pode acontecer é este suplício de um péssimo prestador de serviço continuar prestando serviço por mais alguns anos. É isso que nós não queremos. Então, esses órgãos precisam agir de tal forma que se resolva, por meio de punição, de intervenção administrativa ou caducidade do contrato, e nós não tenhamos novamente mais um verão
com apagão e mantendo os paulistas no escuro. Isto é inaceitável, principalmente num país que o cidadão paga uma das contas mais caras do mundo de energia elétrica. Pois é, só para trazer a informação para a nossa audiência, o Augusto Nardes, o ministro do TCU, ele é o relator desse processo que tramita no Tribunal de Contas da União sobre a Enel. As informações de bastidores que nós temos é que teria uma ala no TCU que pensa de forma contrária a esses encaminhamentos que estão sendo dados pelo ministro Augusto Nardes, que pediu, inclusive, que a empresa compartilhe as informações em tempo real do Centro de Operações da Enel com a Arcesp, a agência do governo, e também os municípios afetados por esses vários apagões, para que os serviços possam ser monitorados com maior celeridade. Enfim, a gente vai seguir acompanhando. Agora, Mota, eu tenho observado, a gente trouxe o governador Tarcísio falando ao vivo aqui na programação ontem, tem o posicionamento do ministro do TCU. Enfim, muitos defendem a quebra do contrato, né, a retirada da empresa e a abertura de um novo processo. Mas o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, concedeu uma entrevista coletiva, uma longa entrevista coletiva. Hoje à tarde ele disse que o contrato firmado com a Enel é obsoleto e frouxo e que a caducidade da concessão incorreria em quebra de contrato e judicialização. Então, particularmente, ele vê dificuldade em avançar com uma quebra de contrato, pelo menos nesse momento. Infelizmente, ele está correto. Um problema como esse levou muito tempo para ser construído. Não vai ser resolvido de uma hora para outra, por maior que sejam as necessidades das pessoas. A gente precisa explicar o que está acontecendo. Canhoto, eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou dizer o nome da empresa, mas eu uma vez na minha vida examinei um contrato de concessão de transportes de uma empresa aqui no Rio de Janeiro. Eu li todo o contrato, dezenas de páginas. A pessoa responsável pelo contrato na empresa me mostrou os anexos. Cada governo que entrava fazia uma exigência nova, pedia que fosse mudada uma cláusula de uma coisa para outra, pedia que fosse feito investimento, dizendo que lá na frente seria dada uma vantagem e devagarzinho o contrato foi se tornando inviável. Isso levou muito tempo para acontecer. Um dia o contrato era completamente inviável. Eu não conheço esse contrato da Enel, eu não sei quais são as condições dele, mas um contrato de concessão é uma coisa muito complicada. Você tem que prever os investimentos que vão ser feitos. Você tem que achar uma forma de remunerar a empresa precisa ter lucro. Numa concessão de serviço público, isso é conseguido através da tarifa. Mas tarifa é uma coisa que tem que ser controlada também. A gente já paga um absurdo de conta de luz. Eu dei um exemplo aqui da mensagem fofa que eu recebi da Lia, aqui no Rio de Janeiro, dizendo que a minha conta, basicamente, ela me disse o seguinte: se prepara, porque a sua conta de luz vai explodir. Mas foi uma mensagem muito fofa, né? Ela me disse que agora a gente estava na bandeira vermelha, patamar 2, e que o ICMS da minha conta tinha subido de 18% para 24%. Veja só, quando você está comprando uma coisa da iniciativa privada, quanto mais você compra, mais a unidade fica barata, né? No serviço público é o contrário. Quanto mais você compra, mais a unidade fica mais cara. Então, isso tudo é uma salada muito complicada que, para você resolver, é preciso uma mistura de espírito público, capacidade de gestão e compreensão do que a gente está falando. Por enquanto, até agora, o único caminho que eu vi razoável para a gente evoluir nessa solução foi o caminho apresentado pelo governador Tarcísio. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, a gente não tem acesso ao contrato, é preciso, naturalmente, se ater às principais cláusulas para refletir com o nosso público sobre a possibilidade ou não de quebra, judicialização no futuro e por aí vai. Agora, é uma situação muito delicada. Só quero dar as boas-vindas às pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. O problema do apagão sendo debatido aqui entre os nossos comentaristas, eu vou chamar o Cristiano Beraldo para refletir sobre a defesa de muitos gestores públicos que entendem que é preciso substituir a empresa Enel. É preciso achar uma brecha no contrato, porque não parece normal, e não é normal, Beraldo, que dezenas de milhares de imóveis estejam sem energia elétrica 5 dias após um apagão
na cidade mais importante da América Latina. Não dá para achar que isso é normal. Se isso não estiver previsto em um contrato de concessão para uma empresa que fornece energia elétrica para São Paulo e região metropolitana, alguma coisa está errada. Sem dúvida nenhuma. Garantias de níveis mínimos de serviço, tempo de resposta, isso tudo é previsto nesses contratos, porque é óbvio que quando você está tratando de não só o fornecimento de algo que é importante, está incorporado no cotidiano de qualquer pessoa, mas que é essencial para hospitais, para instituições e locais onde a energia é fundamental até para a manutenção da vida, você não pode brincar. Qualquer empresa que pegue os seus servidores e coloque dentro de um data center, por exemplo, esse data center, ele vai garantir, olha, vai ter internet aqui 99,999% do tempo, vai ter energia elétrica 99%, tal. E se acabar a luz, ele vai ter lá o gerador, ele vai ter lá o que for necessário para garantir o cumprimento daquele contrato. Não deve ser diferente com uma empresa que livremente escolheu operar, né? Pagou caro para poder operar a distribuição de energia elétrica na cidade de São Paulo. Só que aí, de novo, esse é o tipo de problema que não tem solução de hoje para amanhã. A gente precisa se lembrar do que aconteceu na época das secas e dos apagões, aquele risco de apagão, ia se controlando, lembra? Ninguém sabia o que era volume morto das represas, de repente, volume morto foi incorporado no nosso, nas palavras que a gente falava todo dia, porque era o assunto, vai ter água, não vai ter água, vai acabar a energia e tal. Qual era a solução para aquilo? Construir comunicação entre as represas. Obras longas, demoradas, complexas. Veja, São Paulo está construindo um rodoanel há 20 anos. Quer dizer, rodoanel, que é só você fazer terraplanagem e colocar o asfalto por cima para facilitar a vida de milhões de pessoas. E nem isso sai. Então, nós não teremos uma solução mágica. É ilusão achar que vai sair a Enel, vai entrar uma outra empresa, seja ela qual for, e, de repente, vai resolver tudo. Isso tem que ser planejado. Esses 150 bilhões de reais que o Mota disse que é o custo estimado para enterrar os fios e cabos da cidade, isso terá que ser equacionado, terá que ser feito. Como vai fazer? Vamos ver, talvez a Lia ligue para o Mota de novo e diz, Mota, agora nós estamos enterrando os fios aqui, além da bandeira vermelha, fase 2, ainda tem a taxa para enterrar os fios. Então, assim, estou brincando aqui, mas alguma solução terá que ser encontrada. E todos participaremos desse processo de solução. Porque a cidade, olha que humilhação é para São Paulo, uma cidade, uma metrópole desse tamanho, com essa importância econômica, ser vista cada vez mais como uma cidade não confiável para que multinacionais venham se instalar na cidade. Isso é absurdo. E nós precisamos corrigir esse dano de imagem. E aí todos teremos que participar desse esforço, eu não tenho a menor dúvida disso.